JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um excelente médico especialista em cirurgia torácica. Acredito eu, uma das atividades mais importantes e procuradas por conta de Covid, Ômicron, gripe, influenza, câncer de pulmão. Males que comprovadamente atingem o sistema respiratório e, como consequência, os pulmões. Falo de Altamiro Nostri. Altamiro, eu fui procurar a sua entrevista aqui para mim, 9 anos, Altamiro. Olha que coisa boa, é um prazer te receber. Realmente é um prazer, Clara. Eu não pensei que fizesse tanto tempo. Boa! É sempre um prazer estar aqui, estou à sua disposição. Que bom, muito obrigada. Altamiro, o que tratam os cirurgiões torácicos? Então, os cirurgiões torácicos é uma especialidade relativamente recente. A nossa sociedade foi fundada aqui no Brasil em 1997. Eu sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e ela trata, na realidade, as patologias cirúrgicas da caixa torácica, excetuando o coração. Sim. Tá? Então, os tumores de pulmão, os tumores de mediastino, as doenças infecciosas pulmonares, cirurgias para correção de deformidades de parede torácica, pectus carinatum, que é o famoso peito de pombo, pectus excavatum, que é o peito de sapateiro. É o cirurgião de tórax quem opera as cirurgias para hiperidrose, que são aquelas pessoas que suam demasiadamente nas mãos, nas axilas. Isso para você acredita? Chama hiperidrose, né? Exato. A minha especialidade, ela surgiu, eu sempre quis fazer cirurgia na faculdade, fiz cirurgia geral, fiz uma boa residência de cirurgia geral aqui em Santos, e vi que aqui na cidade existia espaço para quem mexesse nessa área, porque os colegas que existiam aqui já estavam muito velhos, tá? Dr. Otávio Ruas, Dr. Teruya, principalmente o Dr. José Luiz Camargo Barbosa, que era o então bisturi de ouro da cidade, né? Como eles tinham uma certa dificuldade, já estavam com muita idade, eu vi que existia um nicho, tá? E fui fazer cirurgia de tórax no Hospital das Clínicas em São Paulo. Tá, como eu gostava da área, acabei fazendo e voltei para Santos porque sou daqui. Faz sucesso. Agora, eu pergunto a você, é impressão de quem está por fora ou aumentou muito a incidência de câncer de pulmão? O que está vendo? Então, o câncer de pulmão é uma doença que tem uma história biológica em transformação. Tá? No começo do século passado, a gente tinha pouquíssimos casos, pouquíssimos relatos com séries de câncer de pulmão. Tá? E o que a gente foi vendo é que houve um boom realmente da prevalência de novos casos de câncer. Sim. Talvez porque as pessoas estão vivendo mais tempo e o câncer de pulmão é um tumor normalmente de pessoas de mais idade. Tá? Talvez porque as pessoas tenham passado a fumar mais, mesmo tendo essas campanhas para cessação do tabagismo, né, que aqui no Brasil são muito bem sucedidas, por sinal. Tá? O Brasil é um dos países que tem a melhor terapêutica, a melhor qualidade de programa de cessação do tabagismo, tanto que a representante na OMS é uma brasileira. Mas sem querer interromper você, já interrompendo, essa coisa que eu falei na abertura, Ômicron, Covid em especial, essas viroses atuais que atingem o pulmão da maioria das pessoas, elas podem se transformar em câncer? Então, foi bom você me falar e continuar e me dar a chance de falar isso. A Covid, tá, ela não tem uma conotação, tá, de deixar uma cicatriz pulmonar que seja a base para o aparecimento de câncer de pulmão no futuro. Sim. Tá? Voltando ao nosso assunto anterior, o que acontece que a gente vê
na evolução do câncer de pulmão, tá? Do aparecimento de câncer de pulmão, não é só, nos últimos tempos, não é só ligado ao tabagismo. Sim, tá? Graças a Deus, porque eu sou fumante. Não, até porque, conforme a gente comentou, houve um programa de cessação de tabagismo grande no Brasil, tá? E aí diminuiu a quantidade. Hoje você vê a juventude fumando muito menos do que na nossa época. Ai, que bom que você falou isso, porque eu quero perguntar para você, e esse vape que essa juventude está fumando, não é pior? Todos os tipos de inalantes, cachimbo, cigarro, o cigarro eletrônico, todos eles, narguilé, todos eles levam ao aparecimento de lesões pulmonares que podem levar ao aparecimento de câncer de pulmão no futuro. Isso, tá? Medo. Então, mesmo o narguilé, que o pessoal comenta, não, mas isso não tem muito... Tem. Ele pode, a longo prazo, lá na frente, causar alguma lesão por processo inalatório. Que loucura, não, isso? Que então, loucura. Todos. É lógico que... A juventude está em cima do vape. Sim, mas o tumor de pulmão, ele se origina, tá, de alguma célula que foi mutada. Sim. Houve uma mutação naquela célula e o tumor passa a se dividir cada vez com maior intensidade e vai virar um câncer mais para frente. Isso pode acontecer tanto por agentes inalatórios, como todos esses que a gente comentou, tá? Como pode acontecer também por poluição ambiental. Poeira, eu acho que o nosso maior problema tá... Tintas, fibras de amianto. Nós aqui em Santos, nós temos um componente, apesar de nós vivemos numa cidade fantástica, que eu adoro, verdade. A gente tem que entender que nós temos um índice de carros por habitante muito grande. Aumentou muito. Nós temos Cubatão lançando produtos químicos na atmosfera aqui pertinho, temos o Porto aqui do outro lado. Então nós temos uma incidência que talvez seja um pouco mais elevada. Não existe um estudo muito claro sobre isso, mas o que a gente vê é que nós temos talvez até por ser uma região metropolitana e angariar casos de toda essa região, a incidência de casos de câncer de pulmão é relativamente alta aqui na região. Relativamente alta. Agora, me fala uma coisa, o vidro fosco, a maioria das pessoas que tem Covid é detectado no pulmão depois, com uma tomografia, o tal do vidro fosco. Pode se transformar em câncer ou não? Não. O termo vidro fosco, ele é um termo radiológico. Sim. Tá? Muito antes do Covid, tá? Esse termo já existia. Tá? E as classificações radiológicas, tá, de vidro fosco já indicavam em algumas situações lesões potencialmente cirúrgicas, potencialmente biopsiáveis. Sim. Tá? Então você pode ter algum tipo de câncer de pulmão que apareça inicialmente como vidro fosco? Pode, mas é diferente do vidro fosco do Covid. Ainda bem, né? Tá? O vidro fosco do Covid, ele é um vidro fosco normalmente difuso, bilateral e periférico. Sim. Tá? O vidro fosco nas lesões tumorais, normalmente, elas têm um pequeno componente sólido associado, mas também é vidro fosco do mesmo jeito. Então, o termo vidro fosco não está ligado nem especificamente ao Covid e nem a câncer. Agora, eu pergunto a você o seguinte, eu vejo que as pessoas hoje estão com um pouco de medo de procurar médicos pulmonologistas ou da sua especialidade. E, por outro lado, também, digamos, aqueles que não querem ser entubados, né? E acabam muitos vindo a falecer. O que é isto? É psicológico? É medo de ir e não voltar para uma intubação? É medo de aceitar uma realidade de um médico? O que você me diz e o que você aconselha sobre isso? Primeiro eu acho que o Covid é um dos
grandes males que o Covid, entre outros, que o Covid trouxe para a gente, foi o atraso no diagnóstico de uma série de doenças e controle de uma série de doenças oncológicas, tá? Sim. Então, pacientes que tinham que fazer controle oncológico pulmonar por outras coisas deixaram de fazer, e quando chegam para a gente, depois de um tempo que deveria ter sido mais curto, mas foi protelado por conta da Covid, eles chegam com a doença mais avançada, onde a gente pode fazer menos pelo paciente. A oncologia melhorou muito, principalmente a oncologia torácica, ela melhorou muito nos últimos anos. Me diga. Com o surgimento de imunobiológicos e outras drogas que têm prolongado de forma espetacular o tempo de sobrevida dos pacientes oncológicos. Maravilha. O grande problema é que você precisa diagnosticar esses pacientes, tá? E quanto mais cedo você diagnostica o tumor, tá? Mais fácil é para tratar e melhor vai ser o tratamento desses pacientes. Entendi. Agora, os tratamentos, digamos, são mais ou menos os mesmos, embora mais atualizados, tipo químio, rádio, é isso? Falando da oncologia com você. Ou existem outros? Não. O tratamento básico, o tratamento padrão para câncer de pulmão, tá? É a cirurgia, é a quimioterapia e a radioterapia. Esse é o tratamento padrão básico. Tá? Sim. Existem outros, como o uso de imunobiológicos, tá? Em alguns casos de câncer de pulmão. Não são todos os casos que precisam. Explica o que são. O grande diferencial é que quando a gente fala em câncer de pulmão, a gente imagina uma doença única. E, na verdade, não é uma doença única. Você pode ter câncer de pulmão de pelo menos 6 tipos diferentes de câncer de pulmão. Alguns desses tumores, desses cânceres, podem ser tratados com imunobiológicos, tá? Que são essas drogas mais modernas e bastante caras, mas que no nosso país são fornecidas inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Maravilha. Maravilhoso, tá? Mas assim, não é para todo tipo de câncer de pulmão. Sim, embora sejam menos agressivas. Embora sejam menos... O tratamento com imunobiológico é via oral. Então, o tratamento padrão, ele continua sendo quimioterapia endovenosa, tá? Associado ou não à radioterapia. Agora, o ideal, Clara, é você poder achar o paciente numa fase precoce, numa fase inicial da doença, tá? Onde você consiga ressecar essa doença e o paciente talvez não precise nem fazer químio, nem rádio, nem imunobiológico. Hoje a cirurgia melhorou muito. Hoje a grande maioria das nossas cirurgias são feitas através de cirurgia por videotoracoscopia, tá? E algumas deverão ser feitas por robótica. A robótica, a gente vem se aprofundando na tentativa de começar a fazer cirurgias robóticas aqui em Santos. Mas a robótica ainda, para a cirurgia de tórax, ainda tem algumas questões que inviabilizam por conta da cirurgia por vídeo, que é muito mais simples, Sim. ter o mesmo efeito. Imagina. Hoje você consegue ressecar um tumor de 2,5 centímetros por toracoscopia, tá? Com uma incisão de 5 centímetros de diâmetro, e se o paciente tiver só aquela lesão, ele não precisa fazer químio nem rádio. Nossa, é um grande avanço. Melhorou muito. Agora, todas as químios, eu estou chegando no finalzinho do nosso tempo, mas eu não quero deixar de perguntar para você o seguinte: na químio, os pacientes ou as pacientes fazem químio, sempre tem queda de cabelo? Na quimioterapia para doenças de pulmão, para o câncer de pulmão? Sim, é o caso. Não. Nem todos os casos existe necessidade de cortar cabelo, de querer cortar cabelo antes, porque vai cair. Em alguns casos, dependendo das drogas que você usa, entendeu? Então, depende do tipo histológico do câncer. Sim. Tá? Alguns casos e alguns tipos de câncer de pulmão não precisam usar drogas onde o cabelo caia. E você conhece algum tipo de injeção que impeça de um cabelo cair? Não. Não, né? Não. Quando você usa a quimioterapia, tá, baseada em cisplatina, tá, normalmente o cabelo cai. Não existe injeção que possa segurar o cabelo. Entendi.
Altamiro, você quando vem aqui, como foi há 9 anos atrás e agora, você dá aula pra gente. Já está convidado para uma próxima. Assim que tiver novidade, traga para nós. Será um prazer. Muito obrigada pela sua presença. JB, eu acabo de conversar com esse médico especialista em cirurgia torácica espetacular, super conhecido aqui na cidade, que dá uma verdadeira aula para nós quando vem. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, eu me despeço junto com Altamiro Nostri. Um beijo.